Aquele sábado amanheceu com um sol tímido em Sete Lagoas, Minas Gerais. Mas para Maria Eduarda, carinhosamente chamada de Duda, ele trazia o brilho de um dos dias mais esperados de sua vida. Aos seus 20 e poucos anos, com um sorriso fácil e a inocência de quem ainda acreditava nos contos de fadas, ela estava prestes a se casar. O vestido de noiva, bordado com carinho pelas mãos de sua mãe, não era luxuoso, mas carregava o peso de um sonho simples: casar-se com um homem que amava, o padeiro da cidade, Ricardo, e construir uma família humilde, mas cheia de afeto. Duda não era rica, nem possuía bens que a tornassem alvo de inveja. Sua fortuna residia em seu coração puro, em sua fé inabalável no amor e na capacidade de sonhar. Morava em uma casa modesta com sua mãe, dona de casa e costureira, e seu pai, um pedreiro que lutava para sustentar a família. Eles eram a personificação da simplicidade, da dignidade e da luta diária por um lugar ao sol. E para Duda, o amor de Ricardo, o homem que ela conhecia desde a infância, era a sua maior riqueza, um tesouro que ela pensava ter encontrado. Na pequena igreja do bairro, a emoção era palpável. Os bancos simples estavam repletos de amigos, vizinhos e familiares, todos ali para testemunhar a união de Duda e Ricardo. A música do órgão preenchia o ambiente e o cheiro de flores frescas trazia um ar de celebração. Duda caminhava pelo corredor com o coração batendo descompassado, o véu cobrindo seu rosto e os olhos fixos no altar, onde Ricardo a esperava, ou assim ela pensava. Ao chegar perto do altar, Duda levantou o véu, um sorriso radiante no rosto. Mas algo estava errado. Ricardo estava pálido, com um olhar inquieto, e ao seu lado, uma mulher que Duda conhecia apenas de vista. A filha do prefeito da cidade, uma figura de luxo e ostentação que a olhava com desdém. O silêncio que se instalou na igreja foi cortante, quebrando a melodia da celebração. Ricardo, com a voz embargada e o rosto contraído de vergonha e covardia, proferiu as palavras que quebraram o coração de Duda em 1000 pedaços. Duda, eu não posso. Eu não posso me casar com você. Eu não posso ter uma vida simples. Eu não sou feito para isso. As palavras dele, cruéis e carregadas de um preconceito que Duda jamais imaginou, caíram sobre ela como um raio, queimando sua alma e desfazendo todos os seus sonhos. A filha do prefeito, ao lado dele, sorria cinicamente. A humilhação foi pública, avassaladora. Os murmúrios na igreja se tornaram um burburinho de choque e indignação. Duda sentiu o chão sumir sob seus pés, a dor física da traição e do abandono a consumindo. O vestido de noiva, antes um símbolo de alegria, agora parecia um fardo pesado, um lembrete cruel de sua ingenuidade. Ela, a noiva pobre, havia sido abandonada no altar por sua condição social, trocada por um futuro de luxo e poder, com os olhos marejados de lágrimas, mas com uma dignidade que surpreendeu a todos. Duda virou-se e caminhou de volta pelo corredor da igreja, ignorando os olhares de pena e os sussurros de consolo. Sua mãe, Dona Maria, correu para abraçá-la, mas a dor era tão grande que Duda mal conseguia sentir o calor do abraço. O sonho estava desfeito e o coração, em pedaços, sangrava com a ferida de um amor que não resistiu ao preço da ambição. Os dias que se seguiram ao abandono no altar foram um borrão de dor e desilusão. Para Duda, a casa, antes um refúgio de sonhos, agora parecia um eco da humilhação. O vestido de noiva pendurado no armário era uma lembrança cruel do dia em que seu coração foi esmagado publicamente. Ela se recolheu em si mesma, a alma ferida, sem forças para enfrentar os olhares de pena dos vizinhos ou os sussurros de quem comentava o escândalo que havia abalado a pequena Sete Lagoas.
Dona Maria, sua mãe, com a sabedoria e a força de uma mulher que já havia enfrentado muitas tempestades na vida, foi seu porto seguro. Ela cozinhava para Duda, sentava-se ao seu lado em silêncio e chorava com ela as lágrimas que a filha não conseguia conter. "Minha filha", ela dizia com a voz embargada, "a dor vai passar, o tempo cura e o que não nos mata nos fortalece." As palavras da mãe eram um bálsamo para a alma ferida de Duda, que se sentia afundar em um mar de tristeza. A humilhação, no entanto, havia deixado marcas profundas. Duda não queria mais sair de casa, não queria ver ninguém. O medo de ser julgada, de ser lembrada como a noiva abandonada, a paralisava. Ricardo, o homem que ela amou e que a traiu, seguiu sua vida sem olhar para trás, ostentando seu novo relacionamento com a filha do prefeito, como se nada tivesse acontecido. A injustiça era um veneno que corroía a alma de Duda, um sentimento que ela lutava para superar. O trabalho na pequena padaria, onde Duda ajudava como balconista, tornou-se insuportável. Cada pão, cada doce, cada cliente a lembrava de Ricardo, de um futuro que havia sido roubado dela. A presença dele na cidade, as notícias de sua nova vida de luxo, eram facadas diárias que a impediam de se reerguer. Ela sabia que precisava mudar, que precisava se afastar daquele cenário de dor e lembranças. "Mãe, eu não aguento mais", disse Duda em uma noite, os olhos inchados de tanto chorar. "Eu preciso ir embora daqui, preciso recomeçar em outro lugar, onde ninguém me conheça, onde eu possa esquecer tudo isso." A decisão era dolorosa. Significava deixar para trás a casa, a família e tudo o que ela conhecia, mas a necessidade de se curar era maior do que qualquer apego. Dona Maria, com o coração partido, mas compreendendo a dor da filha, apoiou a decisão. "Vá, minha filha, vá e reconstrua sua vida. Sua felicidade é o que importa. Nós estaremos aqui esperando por você, sempre." As palavras da mãe foram o empurrão que Duda precisava para dar o primeiro passo em direção ao desconhecido. Com algumas economias e a promessa de uma amiga que a acolheria na capital, Duda arrumou sua pequena mala. Deixou para trás a igreja, a padaria, a cidade que testemunhou sua humilhação. Levava consigo a dor do abandono, as cicatrizes de um sonho desfeito, mas também a esperança de um novo começo, de um futuro onde o amor, quem sabe, pudesse ter um preço diferente, um valor que não se medisse em dinheiro ou status social. A jornada seria longa, mas Duda estava determinada a encontrar a cura para sua alma ferida. A chegada à capital foi um choque para Duda. O ritmo frenético da cidade, a multidão anônima, os arranha-céus que tocavam o céu, tudo contrastava com a calma e a familiaridade de Sete Lagoas. Ela sentiu-se pequena, perdida em meio a tanta gente, uma gota de água em um oceano de vidas apressadas. A solidão da multidão era um peso em seu peito, uma dor diferente daquela do abandono, mas igualmente sufocante. Sua amiga Laura a acolheu com carinho em seu pequeno apartamento em um bairro mais afastado. Laura era uma mulher forte que também havia superado suas próprias batalhas e ofereceu a Duda não apenas um teto, mas um ombro amigo e palavras de encorajamento. "A vida aqui é diferente, Duda, mas a gente aprende a se virar e você é forte, eu sei disso." As palavras de Laura eram um bálsamo para a alma de Duda, que se sentia fragilizada. Duda começou a procurar emprego. A tarefa não era fácil. Sem experiência em grandes empresas, com um currículo que falava apenas de uma padaria e de trabalhos domésticos, ela enfrentava portas fechadas e olhares de desdém. A cada negativa, a dúvida sobre sua decisão de vir para a capital aumentava. E a dor do passado parecia querer alcançá-la novamente. Ela se via em um labirinto, sem saber para onde ir.
Os dias eram longos e cansativos. Duda passava as manhãs distribuindo currículos, as tardes limpando casas e os finais de semana trabalhando. Em eventos como garçonete, o dinheiro era pouco, mas o suficiente para se manter e ajudar Laura com as despesas. Ela sentia o corpo exausto, mas a mente não parava, sempre pensando em como reconstruir sua vida, em como encontrar um propósito em meio a tanta dificuldade. Apesar de estar cercada de pessoas, Duda sentia-se solitária. A ferida do abandono no altar ainda sangrava em seu coração, e a descrença no amor romântico era uma barreira que ela havia construído ao seu redor. Ela observava os casais na rua, os gestos de carinho, e sentia um vazio. Não queria mais se arriscar, não queria mais sofrer. A vida para ela era agora sobre sobrevivência, não sobre sonhos. Em uma tarde, enquanto retornava de mais um dia exaustivo de trabalho, Duda passou por uma das livrarias mais antigas da cidade. Olhou para a vitrine, seus olhos fixos em um livro de poesia, com uma capa que trazia a imagem de um jardim florido. Sentiu um impulso de entrar, de se perder entre as prateleiras, de buscar um pouco de beleza em meio à aridez de sua vida. O cheiro de livros antigos a acolheu, e ela se permitiu um breve momento de paz. Ao sair da livraria, com o livro nas mãos, Duda sentiu um leve esbarrão. O livro caiu, e quando ela se abaixou para pegá-lo, uma voz gentil se desculpou. "Oh, me perdoe, eu não a vi, deixe-me ajudá-la." Um homem elegante, de terno impecável e um olhar que transmitia uma estranha familiaridade, ajudou-a a recolher o livro. Seus olhos se encontraram e, naquele instante, uma centelha, um reconhecimento silencioso, acendeu-se entre eles, prometendo uma nova reviravolta na vida de Duda. Agora que Duda busca um novo caminho na capital e um encontro inesperado promete mudar tudo, que tal você também se permitir mergulhar nessa trama de superação e descobertas? Se essa webnovela está tocando seu coração, não deixe de curtir e seguir o canal para mais relatos emocionantes como este. E me conte, de onde você está ouvindo essa história? Comente o nome da sua cidade abaixo e vamos espalhar o amor por todo. O esbarrão inesperado na saída da livraria foi mais do que um acidente. Foi um encontro orquestrado pelo destino. O homem, com um olhar que transmitia uma estranha familiaridade, ajudou Duda a recolher o livro de poesia que havia caído. Suas mãos se tocaram por um breve instante e uma eletricidade sutil percorreu a pele de Duda, um arrepio que não vinha do frio da tarde. Seus olhos se encontraram. E naquele momento, uma centelha, um reconhecimento silencioso, acendeu-se entre eles, prometendo uma nova reviravolta na vida de Duda. Uma melodia diferente que começava a tocar. "Mil perdões, eu estava distraído", disse o homem, com uma voz profunda e calma, que soava como uma canção suave aos ouvidos de Duda. "Deixe-me ajudá-la." Ele se abaixou, pegando o livro com delicadeza e entregando-o a ela. Duda o observou. Ele era alto, com cabelos grisalhos que lhe davam um ar distinto, e um sorriso gentil que parecia suavizar a seriedade de seu semblante. O terno impecável e o relógio de pulso que reluzia discretamente em seu punho denotavam uma riqueza que Duda reconhecia, mas que naquele momento parecia insignificante diante da gentileza de seus olhos. "Está tudo bem, senhor. Não foi nada." Duda respondeu, a voz um pouco trêmula, ainda sentindo o calor do toque e a estranha familiaridade daquele olhar. Ela tentou apressar o passo, o coração batendo descompassado. O passado havia lhe ensinado a desconfiar de homens bonitos e ricos, de promessas que podiam se quebrar como cristal. Mas a gentileza daquele estranho era desarmante, algo que ela não esperava em meio à agitação da capital. "Meu nome é Daniel", disse o homem, estendendo a mão para ela.
Daniel Oliveira. O nome ecoou na mente de Duda, familiar, mas distante. Ela apertou a mão dele e sentiu o calor do contato, a firmeza de seu aperto. Maria Eduarda, ela respondeu, com a voz baixa. Daniel sorriu novamente e Duda percebeu um brilho diferente em seus olhos, um reconhecimento que parecia vir de muito longe, de um passado que ela havia tentado apagar. Maria Eduarda. Ele repetiu o nome, saboreando cada sílaba. Eu sinto que já a conheço de algum lugar. Sua voz, seu olhar, há algo familiar. A curiosidade de Daniel era palpável e Duda sentiu um frio na barriga. O que ele poderia reconhecer? Seu passado em Sete Lagoas? O abandono no altar? O medo de ser lembrada, de ter sua dor exposta novamente, a fez querer fugir. Não creio, senhor. Duda respondeu apressada, tentando se desvencilhar da situação. Devo ir agora. Tenho compromissos. Ela se virou para sair, mas Daniel não a deixou partir tão facilmente. Espere, eu insisto em pagar por um café para compensar o esbarrão. Ou talvez um picolé para adoçar a tarde. A menção ao picolé trouxe uma memória vívida para Duda, a padaria, Ricardo, o tempo em Sete Lagoas. Duda olhou para ele, para o sorriso sincero em seus lábios, e sentiu que não podia recusar a gentileza. Havia algo nele que a puxava, uma força inexplicável que a fazia querer saber mais. Um café, então, ela disse, rendendo-se à persistência gentil de Daniel. Ele sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto, e Duda sentiu que aquele encontro, aquele homem dos livros, não era por acaso. O destino, com seus próprios planos, estava tecendo uma nova trama. E Duda, sem saber, estava prestes a reencontrar um passado que se recusava a ficar esquecido. O pequeno café ao lado da livraria era aconchegante, com o aroma de grãos torrados e o som suave de conversas que se misturavam. Duda e Daniel sentaram-se em uma mesa discreta, observando o movimento da rua. A conversa fluiu de forma surpreendente, leve e natural, como se eles se conhecessem há muito tempo, apesar do estranho. Duda sentiu uma familiaridade em Daniel, uma sensação de que ele era um porto seguro em meio à agitação da capital. Daniel falou sobre seu trabalho, sobre suas viagens de negócios pelo mundo, sobre a paixão por livros antigos e por colecionar primeiras edições. Ele era um homem de sucesso, um bilionário, Duda percebia, mas não ostentava sua riqueza. Sua paixão era genuína, seus olhos brilhavam ao falar sobre literatura e sobre a busca por conhecimento. Havia nele uma profundidade que Duda raramente encontrava em seu mundo, uma alma que parecia vibrar em sintonia com a sua. E você, Maria Eduarda? Perguntou Daniel com um sorriso gentil. O que a traz a este bairro? Você gosta de livros também? Duda hesitou por um momento, pensando em sua vida de faxineira, nos bicos que fazia para sobreviver. Mas a honestidade em seus olhos a impulsionou a ser sincera, pelo menos em parte. Eu trabalho por aqui, Sr. Daniel, em algumas casas. E sim, eu amo livros. Eles me fazem sonhar. A resposta era simples, mas carregava a dignidade de quem se orgulhava de seu esforço. Daniel a ouviu com atenção, sem julgamentos. O sonho é o que nos move, Maria Eduarda. Sem ele, a vida seria um deserto. Suas palavras eram como um bálsamo para a alma de Duda, que havia se acostumado a ver seus sonhos serem pisoteados pela realidade. Ele parecia entender a essência dela, além das aparências. A conversa se aprofundou. Daniel contou sobre sua infância em uma pequena cidade do interior, sobre a saudade dos pais e sobre a jornada que o levou ao sucesso. Duda o ouvia com fascínio, sentindo uma estranha familiaridade com sua história, com a forma como ele falava sobre suas origens, sobre a simplicidade de seus primeiros anos. Havia um elo invisível entre eles, algo que os unia para além das diferenças sociais. Eu sou de Sete Lagoas,
Duda confessou, a voz baixa, quase um sussurro. Uma cidadezinha no interior de Minas. O nome da cidade ecoou no ar e Daniel arregalou os olhos. Um sorriso surgiu em seus lábios, um sorriso que trazia uma memória distante, mas vívida. 7 Lagoas, eu nasci lá. Meus pais ainda moram lá. Que coincidência, eu não acredito. Duda sentiu um frio na barriga. A coincidência era grande demais para ser apenas um acaso. Ela o olhou com atenção e algo em sua memória se acendeu. O sorriso dele, o brilho nos olhos, a forma como ele falava. Um nome veio à sua mente, um nome de um passado distante, de um amigo de infância que havia se mudado com a família para a capital anos atrás. Danielzinho? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Daniel a olhou com surpresa e um brilho de reconhecimento acendeu em seus olhos. Duda, Maria Eduarda, a menina da padaria, a filha do seu Zé, o pedreiro. A alegria em sua voz era palpável, um reencontro que parecia predestinado. Eles eram amigos de infância, separados pelo tempo e pelas circunstâncias, mas agora reunidos, ali, no coração da capital, em um café que testemunhava o renascimento de um laço que eles jamais imaginaram que existiria novamente. O passado, com seus elos invisíveis, estava finalmente se revelando. O reconhecimento mútuo no café, a revelação de que Daniel, o bilionário, era o Danielzinho de sua infância, ecoou na alma de Duda com uma força que ela não esperava. As lembranças de 7 Lagoas, da padaria de seu pai e das brincadeiras na rua, voltaram com uma clareza avassaladora. Ele era o menino risonho, com os olhos curiosos, que corria descalço pelas ruas de terra. Agora, diante dela, estava um homem, elegante, com um terno impecável e a aura de quem conquistou o mundo. A distância entre o passado e o presente parecia um abismo. Daniel não conseguia disfarçar a alegria. Aquele reencontro era um presente do destino, um elo com uma parte de sua vida que ele guardava com carinho. Duda, eu não acredito. É você. Mesma, quanto tempo? O que você faz aqui na capital? Lembro que você sempre quis casar e ter uma família em 7 Lagoas. A voz de Daniel era carregada de uma nostalgia que tocou o coração de Duda. A alegria de Daniel era genuína, mas as palavras sobre seu passado, sobre o casamento e 7 Lagoas, abriram uma ferida que Duda pensava ter cicatrizado. O abandono, no altar, a humilhação pública, a dor da traição, tudo isso voltou com uma força que a fez tremer. Ela havia fugido de tudo isso e agora o passado a alcançava no lugar mais inesperado, através de um amigo de infância que se tornara um bilionário. Duda tentou se recompor, um sorriso forçado em seus lábios. Sim, Daniel, sou eu. A vida nos leva por caminhos diferentes, não é? E você fez muito sucesso pelo visto. Ela tentou desviar o assunto de sua própria vida, de sua dor, de sua realidade. Não queria que Daniel soubesse sobre o abandono, sobre sua pobreza atual, sobre a forma como seus sonhos haviam sido pisoteados. Daniel percebeu a hesitação dela, a mudança em seu semblante. O brilho em seus olhos, que antes era de pura alegria, deu lugar a uma preocupação sutil. Duda, você não parece a mesma. Aconteceu algo? Você pode me contar se quiser. Amigos de infância têm dessas coisas. A gente se reencontra e a vida nos alcança. Sua voz era acolhedora, um convite à confiança. Duda, com o coração apertado, pensou em inventar uma desculpa, em fugir novamente da verdade. Mas a sinceridade no olhar de Daniel, a forma como ele a olhava, sem julgamentos, a fez sentir um impulso de se abrir. Ele era um bilionário, sim, mas também era o Danielzinho de sua infância, o amigo que conhecia suas raízes. Ela respirou fundo e as palavras começaram a sair, ainda que entrecortadas pela emoção. Eu fui abandonada no altar, Daniel, pelo Ricardo,
Por ser pobre, ele me trocou pela filha do prefeito. A voz de Duda era um sussurro doloroso, carregado de toda a humilhação que ela havia sentido. As lágrimas que ela tentava segurar escorreram pelo seu rosto, molhando a xícara de café. A ferida estava ali, exposta, e o reencontro com Daniel a havia reaberto. Daniel a ouviu em silêncio, sua expressão se transformando de surpresa em uma profunda indignação. Ele conhecia Ricardo, o padeiro, sabia de sua ambição, mas jamais imaginou que ele seria capaz de tanta crueldade. Ver Duda, a menina alegre de sua infância, tão ferida e humilhada, despertou nele um sentimento de proteção, uma raiva silenciosa contra a injustiça que ela havia sofrido. Naquele momento, o bilionário Daniel se transformou no Danielzinho, o amigo que defenderia Duda de tudo. A confissão de Duda, a história do abandono no altar por ser pobre, caiu sobre Daniel como um golpe, quebrando a inocência de um passado que ele guardava com carinho. A indignação em seu olhar era palpável. Ele, que havia construído sua vida com base em mérito e trabalho duro, jamais conceberia que alguém pudesse ser tratado com tamanha crueldade por sua condição social. Ver Duda, a menina doce e sonhadora de sua infância, tão ferida e humilhada, despertou nele uma raiva silenciosa, uma vontade de fazer justiça. "Eu não acredito", exclamou Daniel, sua voz baixa, mas carregada de fúria contida. "O Ricardo fez isso com você? Por dinheiro? Por status? Eu não consigo acreditar na tamanha baixeza de caráter. Aquele covarde. Eu conheço o Ricardo desde criança. Ele não era assim." A decepção e a revolta de Daniel eram visíveis, como se ele estivesse sentindo a dor de Duda em sua própria alma. Duda, vendo a reação de Daniel, sentiu um misto de alívio e um certo constrangimento. Alívio por ser compreendida, por ter sua dor reconhecida, e constrangimento por expor sua vulnerabilidade a um homem que ela havia reencontrado em uma situação tão inusitada. "Sim, Daniel, ele fez e a vida seguiu. Eu vim para a capital para tentar esquecer, para recomeçar." Sua voz era um lamento, a dor ainda viva em cada palavra. Daniel segurou as mãos de Duda, suas mãos finas e elegantes em contraste com as dela, marcadas pelo trabalho. O toque era de compaixão, de apoio, de uma promessa silenciosa. "Duda, eu sinto muito por tudo que você passou. Eu sinto muito por não ter estado aqui. Mas agora eu estou aqui. E eu não vou permitir que ninguém mais faça você sofrer." Sua voz era firme, carregada de uma determinação que Duda não esperava. Ele olhou nos olhos dela e, naquele olhar, Duda viu mais do que compaixão. Viu um brilho de admiração, um reconhecimento da força que ela possuía, mesmo em meio à dor. E viu uma promessa, um compromisso que ia além das palavras. "O amor não tem preço, Duda. Ele não se compra com dinheiro, nem se vende por status. E eu vou provar isso a você. Eu vou te ajudar a curar essa ferida, a reconstruir seus sonhos." A promessa de Daniel era um bálsamo para a alma ferida de Duda, um sopro de esperança que ela não ousava mais sentir. Ele falou sobre a injustiça, sobre a forma como a sociedade valorizava o superficial, em detrimento do que era verdadeiramente importante. Daniel, o bilionário, parecia entender a dor da pobreza, a humilhação de ser renegado por algo que não se escolhe. Ele via em Duda não uma vítima, mas uma heroína, uma mulher que havia se reerguido com dignidade após uma queda dolorosa. Aquele era o verdadeiro preço da vida, a beleza de uma alma resiliente. Duda o ouviu, o coração batendo descompassado. Era uma proposta de redenção, um convite para que ela se permitisse sonhar novamente. Aquele homem, tão diferente dela em seu mundo de luxo,
parecia compreender a essência de sua dor e a profundidade de sua alma. Ela sentiu que o destino, ao invés de puni-la, estava lhe dando uma segunda chance. Um amor que não se importava com preços, mas com valores. E pela primeira vez em muito tempo, Duda sentiu que a vida, quem sabe, poderia ter um novo capítulo. A promessa de Daniel, proferida com tanta convicção no pequeno café, ressoou na alma de Duda, um bálsamo para a ferida aberta do abandono. Ela, que havia se acostumado à solidão e à descrença no amor, sentiu uma brisa suave de esperança tocar seu coração. Daniel não oferecia dinheiro, mas apoio, compreensão e uma promessa de que o amor, de fato, não tinha preço. Era imensurável. Ela sabia que precisava ser cautelosa, pois seu passado a havia ensinado a desconfiar, mas a sinceridade nos olhos dele era desarmante. Os dias que se seguiram transformaram a rotina de Duda. Daniel, o bilionário, encontrava tempo em sua agenda, lotada para as pequenas gentilezas. Ele passava na casa de Laura e Duda, não com seu carro de luxo, mas em um veículo mais discreto para levá-las ao trabalho. Oferecia um café, um almoço, sempre com a desculpa de estar de passagem ou de ter um tempo livre. Ele não tentava ostentar sua riqueza, mas sim oferecer sua presença, seu tempo, o que Duda percebia como um valor muito maior. Duda, a princípio, sentia-se desconfortável. Não estava acostumada a receber favores, a ser cuidada. Sua vida sempre foi de luta e de autossuficiência. Mas a persistência gentil de Daniel, sua forma de não a fazer sentir-se devedora, a fez ceder. Ela se permitiu desfrutar daquela companhia, das conversas que fluíam com naturalidade, da sensação de ser vista e valorizada por quem ela realmente era, e não por sua condição social. Daniel falava sobre seus negócios, sobre os desafios do mundo corporativo, mas sempre com a sensibilidade de quem compreendia que a vida era mais do que cifras e lucros. Ele a ouvia falar sobre o dia a dia, sobre as dificuldades de seu trabalho como faxineira e sobre a importância de cada centavo para sua subsistência. Ele via a dignidade em cada um de seus gestos, a força que ela exalava, e sua admiração por ela crescia a cada dia, consolidando um sentimento mais profundo do que a paixão inicial. Duda, disse Daniel em uma dessas conversas, você é uma das pessoas mais fortes que eu conheço. Sua dignidade, sua resiliência é algo que eu admiro muito. As palavras dele tocaram o coração de Duda profundamente. Ela havia se acostumado a ser vista como a pobre noiva abandonada. E ter sua força reconhecida por um homem como Daniel era um bálsamo para sua alma. Uma cura lenta, mas constante, para as feridas do passado. Ele a incentivou a buscar um emprego melhor, a investir em seus talentos. Você não precisa se limitar, Duda. Você tem um brilho que precisa ser visto. Seus talentos são muitos. O que você gosta de fazer, de verdade? Duda, surpreendida, confessou seu amor por costurar, por transformar tecidos em algo bonito, uma paixão que ela havia relegado a segundo plano. Daniel, com a perspicácia de um empresário e a sensibilidade de um amigo, viu ali uma oportunidade. Ele não lhe deu dinheiro, mas ofereceu algo muito mais valioso, a chance de florescer. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com moda. Talvez eu possa te apresentar. A proposta era um sopro de esperança, um convite para que Duda se permitisse sonhar novamente, para além das amarras do passado. O amor de Daniel não tinha preço, tinha sim valor, um valor que a empoderava. A proposta de Daniel de apresentar Duda a contatos no mundo da moda foi um divisor de águas. Ela, que havia enterrado seus sonhos de costura sob as camadas da necessidade, sentiu uma chama reacender em seu peito.
A ideia de trabalhar com o que amava, de criar beleza com suas próprias mãos, era um convite que ela não poderia recusar. Daniel não lhe dava o peixe, ele lhe ensinava a pescar. E isso, para Duda, era a maior prova de um amor que realmente se importava. Com o apoio discreto de Daniel, Duda conseguiu uma vaga em um pequeno ateliê de costura. O salário era modesto, mas o trabalho era gratificante. Ela passava horas entre tecidos, linhas e agulhas, sentindo-se em seu elemento, criando peças que revelavam seu talento e sua paixão. As mãos, antes acostumadas à vassoura e aos produtos de limpeza, agora deslizavam suavemente sobre os tecidos finos, transformando-os em arte. Daniel a visitava no ateliê, com a desculpa de observar o processo ou aprender sobre o mercado da moda. Mas os olhares trocados, os sorrisos cúmplices e as conversas que se aprofundavam a cada dia denunciavam um sentimento que ia além da amizade e do apoio profissional. Ele se encantava com a dedicação de Duda, com a forma como ela se entregava ao trabalho, com a paixão que irradiava de cada um de seus gestos. Aos poucos, a presença de Daniel em sua vida se tornou mais constante, mais essencial. As caronas, os cafés, as conversas, tudo isso tecia uma rede invisível que os unia. Duda se sentia segura ao lado dele. Sentia-se vista, valorizada, amada. A ferida do abandono no altar ainda existia, mas estava cicatrizando. E o amor de Daniel era o bálsamo que curava sua alma. Ele não tentava apagar seu passado, mas a ajudava a construir um futuro. Ele falava sobre seus sonhos, sobre a vontade de construir algo significativo, de deixar um legado que fosse além dos negócios. Duda o ouvia com fascínio, percebendo que Daniel, o bilionário, era no fundo o mesmo Danielzinho de sua infância, com o mesmo coração puro e a mesma sede por algo que transcendesse o material. Aquele homem, tão distante em seu mundo, era afinal sua alma gêmea, o amor que ela jamais ousou sonhar. Em uma tarde, enquanto Daniel a levava para casa, ele parou o carro em um lugar com uma vista privilegiada para o pôr do sol. A cidade se pintava de dourado e laranja, e o céu era um espetáculo de cores. Ele se virou para Duda, e seus olhos brilhavam. Ele segurou a mão dela, suas mãos se entrelaçando em um gesto de pura emoção. Maria Eduarda, eu te amo. Amo sua força, sua dignidade, sua alma. E eu quero construir um futuro com você. Um futuro onde o amor seja o nosso maior tesouro. As palavras de Daniel eram uma promessa, um convite para que Duda se entregasse a um amor que era maior do que qualquer medo, maior do que qualquer passado. Aquele era o príncipe encantado que ela sempre mereceu. O homem que provaria que o amor, de fato, não tinha preço. A declaração de Daniel, sob o manto dourado do pôr-do-sol, selou um pacto invisível entre duas almas que o destino, com sua sabedoria caprichosa, havia reunido de forma tão inesperada. Duda sentiu o coração que ela pensava estar seco, florescer novamente em cores vibrantes, um milagre que superava qualquer lógica. As lágrimas que escorreram pelo seu rosto não eram de tristeza, mas de uma alegria avassaladora, uma aceitação de um amor que não se importava com preços, mas com valores. Era o verdadeiro recomeço, o final feliz que ela jamais ousou sonhar. O pedido de casamento veio em um dia simples, no ateliê de Duda, em meio a tecidos e linhas. Daniel se ajoelhou, não com um anel de diamante, mas com uma agulha e um pedaço de tecido, e pediu a mão de Duda com a sinceridade de quem oferece a alma. Maria Eduarda, ele disse, seus olhos brilhando, eu quero costurar a minha vida na sua. Quero que a gente borde um futuro juntos, com todos os seus sonhos e os meus. Você aceita ser minha esposa, minha parceira de vida, a mulher que me ensinou que o amor não tem preço?
Duda não hesitou. Seu coração já havia escolhido. Sim, Daniel. 1000 vezes sim. Aquele momento tão simples e tão significativo era a prova de que o amor deles era feito de autenticidade, de cumplicidade, de uma conexão que transcendia qualquer materialismo. O bilionário e a ex-noiva abandonada por ser pobre estavam prestes a selar um amor que desafiava todas as convenções sociais. O casamento foi um evento que emocionou a todos. Não foi uma festa ostentosa, mas uma celebração íntima e cheia de significado, realizada na mesma igrejinha de Sete Lagoas, onde Duda havia vivido sua maior humilhação. Dessa vez, não havia véu cobrindo um rosto choroso, mas um sorriso radiante que iluminava todo o ambiente. Ricardo, o ex-noivo, soube do casamento e, movido por uma pontada de remorso e inveja, observou de longe, compreendendo o que havia perdido. Daniel, ao lado de Duda, era a imagem da felicidade plena. Ele não era apenas um marido, era um porto seguro, um amigo, um companheiro que a amava em sua totalidade. Os votos foram simples, mas carregados de uma verdade profunda. Duda falou sobre a cura que o amor de Daniel havia trazido, sobre a forma como ele a ensinou que o valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em seu caráter. Daniel, por sua vez, prometeu amar Duda por toda a vida, honrar sua dignidade e construir um futuro onde o amor fosse o único preço a ser pago. A história de Duda e Daniel se espalhou pela cidade, transformando-se em um conto de fadas moderno, uma lenda viva de que o amor, de fato, não tem preço. Eles se tornaram um exemplo de superação, de dignidade e de que as segundas chances existem para aqueles que ousam acreditar. Duda, a noiva abandonada, encontrou seu bilionário, não por dinheiro, mas por amor. E Daniel, o empresário bem-sucedido, encontrou em Duda a riqueza que ele sempre buscou, aquela que o dinheiro jamais poderia comprar. A vida dele seguiu seu curso, com a simplicidade que Duda tanto prezava e o apoio incondicional de Daniel. Eles viajaram, construíram projetos sociais, mas sempre com a essência de quem sabia que a verdadeira felicidade reside nos pequenos momentos, nos gestos de carinho e na conexão profunda entre duas almas que se encontraram contra todas as probabilidades. O amor deles era a prova viva de que a vida, em sua infinita sabedoria, sempre reserva o melhor para aqueles que ousam amar sem limites, e que o preço do amor é imensurável, pois transcende qualquer valor material. A história de Maria Eduarda, a Duda, que foi abandonada no altar por sua pobreza, e de Daniel, o bilionário que a reencontrou e provou que o amor não tem preço, é um testemunho comovente da resiliência do espírito humano. Ela nos ensina que as feridas do passado, por mais profundas que sejam, podem se transformar em cicatrizes de força e que a desilusão, por mais dolorosa que pareça, pode ser o prelúdio para um amor ainda mais verdadeiro e grandioso. É a prova cabal de que a vida, em sua infinita sabedoria, reserva os maiores presentes para aqueles que persistem na crença, mesmo quando a fé no amor parece ter se esgotado. Com Duda, aprendemos que a dignidade de uma alma não se mede pelo dinheiro que se possui, mas pela integridade e pela força com que se enfrenta as adversidades. Sua jornada é um hino à superação, à coragem de se reerguer após a queda e de se permitir amar novamente, apesar do medo. Ela nos mostra que a vulnerabilidade pode ser uma fortaleza inesperada e que a beleza de um ser reside na autenticidade, na verdade que se carrega, sem medo de julgamentos ou de se expor ao mundo. A simplicidade do seu coração foi, afinal, a sua maior riqueza. Com Daniel, compreendemos que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais acumulados, no poder ou no sucesso profissional. Ele nos ensina que a felicidade plena é encontrada no afeto genuíno,
na construção de um lar, na presença de pessoas que nos amam e nos completam, preenchendo os vazios da alma que nenhuma fortuna pode preencher. Sua transformação é a prova viva de que o amor tem o poder de curar feridas antigas, de resgatar o que foi perdido e de nos tornar seres humanos melhores, mais empáticos, mais completos e, finalmente, mais felizes, porque o preço do amor é, de fato, imensurável. Se o seu príncipe encantado ou a sua princesa não viesse de um castelo dourado e distante, mas surgisse em meio à sua maior dor, ou em um reencontro inesperado que desafiasse todas as suas crenças e as convenções sociais? E se a sua grande história de amor estivesse esperando para ser descoberta sob as cinzas de um sonho desfeito, transformando sua vida de formas que você jamais imaginou serem possíveis? Pense nisso. Permita-se sonhar, pois o amor, em suas infinitas e misteriosas formas, está sempre pronto para nos surpreender e nos transformar, mesmo quando não acreditamos mais em sua existência ou em seu poder. Que a história de Duda e Daniel inspire você a olhar além do que os olhos podem ver, a acreditar na magia do destino e na capacidade do amor de quebrar barreiras sociais, superar preconceitos e reescrever finais que pareciam já estar escritos. Que ela seja um lembrete caloroso de que a vida está sempre pronta para nos presentear com um novo capítulo, um novo romance, uma nova chance de ser plena e feliz, e que a verdadeira beleza reside na alma e na coragem de amar sem limites, provando, uma vez mais, que o amor verdadeiro de fato não tem preço. Agora que a história chegou ao fim, e o amor de Duda e Daniel nos lembrou que a paixão pode florescer em qualquer idade e lugar, superando qualquer preconceito e provando que o amor não tem preço. Que tal você também encontrar um pedacinho de amor no seu dia? Se essa web novela tocou seu coração, não deixe de curtir e seguir o canal para mais relatos emocionantes como este. E me conte, de onde você está ouvindo essa história? Comente o nome da sua cidade abaixo e vamos espalhar o amor por todo o Brasil.